Em uma movimentação que surpreendeu até os mais experientes analistas de segurança, o presidente Donald Trump anunciou a reabertura de Alcatraz. A prisão agora será modernizada, ampliada e destinada, segundo Trump, a abrigar os criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos. Mas o que realmente está por trás dessa decisão? Seria apenas uma jogada política ou apenas atualização do sistema prisional? Vamos conhecer agora a história da prisão mais temida do mundo. As atrações turísticas mais populares de São Francisco atualmente são uma grande ponte vermelha e uma prisão abandonada. Mas antes de se tornar um passeio de $60 para toda a família, Alcatraz era uma prisão federal de segurança máxima que abrigava muitos caras muito perigosos, e sim, exclusivamente homens. Hoje, vamos explorar como era ser um prisioneiro em Alcatraz. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal JL News e nos diga qual marco histórico famoso você gostaria de conhecer melhor. Alcatraz tinha uma ocupação máxima rigorosa em suas celas, limitando-se a apenas um preso por cela. A prisão geralmente mantinha uma capacidade de 330 homens, o que significava celas individuais, garantindo segurança e privacidade. Isso fazia de Alcatraz uma espécie de Mykonos dos destinos prisionais para alguns detentos federais, que solicitavam essa estadia com tudo incluso para cumprir pena. As celas eram divididas em blocos. Os blocos B e C abrigavam 336 celas que mediam aconchegantes 1,5 metro por 2,7 metros. O bloco A era a parte mais deteriorada, com celas em péssimo estado e muito potencial desperdiçado, por isso não era usado para abrigar prisioneiros por períodos significativos. O bloco D era reservado para quem ia para o confinamento solitário. Embora essas celas fossem maiores do que as celas típicas, os detentos eram forçados a passar 24 horas por dia nelas, com exceção de um período semanal para atividades no pátio. O confinamento solitário podia durar de alguns dias a várias semanas. Como disse o ex-detento Jim Quinlan, um dia no buraco era como uma eternidade. Os prisioneiros de Alcatraz tinham direito apenas a 4 coisas garantidas: comida, roupas, abrigo e assistência médica. Outros privilégios, como acesso à biblioteca, precisavam ser conquistados. Ao chegar em Alcatraz, usando o uniforme padrão da prisão, o detento passava por um banho, era despido e revistado, além de receber um exame médico preliminar na sala de roupas. Os residentes de Alcatraz recebiam 3 refeições por dia, um teto que legalmente não podiam deixar e acesso à assistência hospitalar, se necessário. O hospital da prisão também oferecia serviços odontológicos e psiquiátricos. Até a década de 1950, havia um médico residente. Mas, devido a cortes orçamentários, o cargo foi extinto, sendo substituído por médicos contratados nos últimos anos da prisão. O hospital também se tornou lar permanente para os detentos muito doentes, alguns cumprindo grandes partes de suas penas na enfermaria. O homem-pássaro de Alcatraz, Robert Stroud, passou 11 dos seus 17 anos no hospital, devido a uma infecção nos rins e também por precisar ficar isolado por ser considerado perigoso. A biblioteca de Alcatraz era recheada de livros para os presos lerem, caso ganhassem esse privilégio. Privilégio que também podia ser retirado em caso de mau comportamento. Os presos não podiam ir até a biblioteca. Em vez disso, cada manhã, quem tinha acesso preenchia um cartão pedindo itens do catálogo. Esses itens, livros, revistas, etc., eram entregues nas celas, com qualquer conteúdo relacionado a crimes removido antecipadamente. Como a leitura era uma das poucas atividades de lazer disponíveis, muitos presos aproveitavam para estudar direito, aprender novos idiomas ou fazer cursos por correspondência oferecidos pela Universidade da Califórnia em Berkeley.
Outros privilégios que podiam ser conquistados com bom comportamento incluíam atividades recreativas, como xadrez ou softball, visitas familiares e designação para tarefas de trabalho. Na década de 1950, os presos receberam acesso a fones de ouvido para ouvir rádio e assistir filmes no auditório. Assim como os privilégios da biblioteca, todos esses podiam ser retirados em caso de má conduta. A banda de Alcatraz, com o nome sensacional Rock Islanders, era composta por presos que conquistaram o direito de tocar. Apesar da constante troca de membros ao longo dos anos, participar da banda era muito cobiçado. Até o próprio Al Capone implorou para entrar, e conseguiu. Ele escreveu ao filho dizendo que aprendeu a tocar guitarra tenor, banjo tenor, e estava aprendendo mandola, chegando a saber mais de 500 músicas. A banda, segundo o ex-guarda George Gregory, era só um pouco melhor que uma banda de alunos da 4ª ou 5ª série, mas fazia maravilhas pela autoestima deles. A banda tocava em feriados no refeitório, com apresentações aos domingos e em eventos especiais. Os presos podiam comprar instrumentos, mas, após regulamentos de 1956, só podiam praticar entre 17h30 e 19h30. Tocar fora desses horários resultava na confiscação do instrumento e punição disciplinar. As celas de Alcatraz eram bem pequenas e espartanas. Apenas uma cama, um lavatório e um vaso sanitário. Quando o futuro crítico do Yelp e sujeito perigoso Jim Quinlan chegou, ele disse que o espaço era muito inferior, notando uma cama de aço, um colchão de palha e um travesseiro sujo e deformado. Também mencionou que o vaso não tinha assento e a torneira só tinha água fria. Presos não podiam trazer itens de fora. Alcatraz ainda não tinha loja de presentes, então o conforto era escasso. No entanto, após regulações nos anos 50, os detentos puderam comprar alguns itens, como livros, cursos por correspondência, instrumentos musicais e assinaturas de revistas. O primeiro diretor de Alcatraz, James A. Johnston, era muito rigoroso e instituiu uma regra de silêncio que durou até 1937, mantendo todos praticamente calados sob seu olhar atento. Durante seu governo, os presos só podiam falar nas refeições ou durante o recreio. Curiosamente, ele se importava bem menos com o vício em cigarros, permitindo até 3 maços por semana. Assim, fumar era mais comum que conversar em Alcatraz. Para driblar as regras, os detentos se comunicavam pelos canos das celas, como se fossem latas com barbante. A regra de silêncio acabou sendo suspensa por ser cruel e difícil de manter, mas ainda valia para quem estava no confinamento solitário. Quinlan descreveu esse isolamento como silêncio e escuridão totais, suas únicas companhias por 24 horas dos 19 dias em que ficou no buraco. Os detentos recebiam 3 refeições por dia: café da manhã às 6h45, almoço às 11h40 e jantar às 16h25. Mas a comida era considerada a melhor do sistema prisional federal. Os cozinheiros de Alcatraz tinham orgulho do que serviam, alguns até com formação culinária. Em 1938, o ex-presidiário Brian Conway disse: "A comida em Alcatraz é muito melhor que em outras prisões. O jantar incluía carne, feijão, café, pão e aipo. Para o lanche, havia chile, tomates, maçãs e chá quente. Um cardápio de 1946 listava frutas cozidas, cereal, leite, pão e café no café da manhã. O almoço, a principal refeição, incluía sopa e carnes como paleta de porco assada ou torta de carne. O jantar podia ter sobras do almoço e sobremesas como torta de maçã ou bolo de chocolate. Como a maioria de nós apenas tentando passar o tempo, o trabalho era a melhor forma dos presos ocuparem o dia. Quem não estava em solitária podia trabalhar na lavanderia, na cozinha ou nos cais. Os presos marchavam até seus postos após o café e ganhavam de 5 a 12 centavos por hora.
Trabalhos industriais, como marcenaria, permitiam descontar 2 dias da pena por mês trabalhado no primeiro ano, aumentando para 4 dias nos anos 2 a 4 e 5 dias mensais a partir do 5º ano. Os presos eram contados várias vezes ao dia. Conway afirmou que o sino era o sinal para a contagem, algo levado muito a sério e feito a cada 30 minutos. Na prática, eram cerca de 13 contagens por dia. Os presos se alinhavam fora das celas para serem contados antes do café, no refeitório, após comer, antes e depois do almoço, antes do jantar, após o jantar e algumas vezes após o apagar das luzes, às 21h30. Ao chegar, Conway foi apresentado à caixa dedo duro, um detector de metais que funcionava bem demais. Ela apitava em todos que vinham da lavanderia até descobrirem que os fechos metálicos dos sapatos estavam acionando o alarme. Dias depois, 2 homens passaram com facas nos bolsos e o detector ficou em silêncio. A caixa era um de 3 detectores de metais na prisão, pelos quais presos e visitantes precisavam passar, incluindo a mãe de Al Capone, que teve de se despir quando o espartilho com aros metálicos ativou o alarme. Como quase tudo em Alcatraz, era privilégio conquistado. Os presos tinham contato limitado com o mundo exterior. Quem estava em solitária não recebia cartas. Presos bem comportados podiam enviar e receber cartas, mas tudo era monitorado e limitado a parentes de sangue. No Dia das Mães, podiam escrever à mãe, e melhor que escrevessem mesmo, mas até isso precisava de aprovação da direção. As cartas eram reescritas à máquina e uma cópia ia para o detento. Visitas também eram rigidamente controladas. Os presos podiam receber uma visita de 90 minutos por mês de um parente de sangue ou esposa, e só após conquistarem esse direito. A conversa era feita por telefone, através de uma janelinha de vidro. Se falassem de outro preso, a visita era imediatamente encerrada. Como mostrado no clássico de 1979, Fuga de Alcatraz, fugir da ilha era praticamente impossível. Mas isso não impediu 14 tentativas envolvendo 36 prisioneiros. Com um total de 1.545 detentos ao longo da história da prisão, esses números mostram o quanto as fugas precisavam ser ousadas, já que sair da ilha sem barco era extremamente perigoso. Joe Bowers tentou escalar uma cerca, mas foi baleado e morreu. No ano seguinte, Theodore Cole e Ralph Rowe tentaram nadar até São Francisco, mas foram pegos por uma tempestade e desapareceram no mar. Novas tentativas falharam em 1938, 1939, 1941 e 1943. Em 1945, John Giles montou um uniforme do exército reunindo peças enquanto trabalhava na lavanderia. Chegou até a ilha Angel antes de ser recapturado. Em 1946, ocorreu a famosa Batalha de Alcatraz. 6 presos dominaram guardas e pegaram armas, mas ninguém tinha a chave do pátio. Em pânico, iniciaram um motim. Houve tiroteio e o conflito durou 2 dias. 3 presos e 2 guardas morreram. Alguns tentaram nadar para fugir, mas ninguém chegou à costa e alguns corpos nunca foram encontrados. Em 1962, Frank Morris e os irmãos Anglin, John e Clarence, sumiram das celas e nunca mais foram vistos. Essa fuga inspirou o filme Fuga de Alcatraz. A teoria é que eles escaparam por buracos no sistema de ventilação, desceram pelos canos e tentaram nadar. Acredita-se que tenham morrido no mar, mas ninguém sabe ao certo. Nos últimos anos da prisão, Brian Conway afirmou que a monotonia e a disciplina extrema deixaram 14 dos 317 presos loucamente insanos, com vários outros à beira da loucura. Às vezes, os médicos acusavam detentos de fingirem problemas mentais. Joe Bowers, por exemplo, foi diagnosticado com epilepsia após agredir 2 guardas, mas meses depois, um psiquiatra sugeriu que ele talvez fosse realmente psicótico, ainda que o mesmo médico duvidasse de sua honestidade. Após voltar à cela, Bowers tentou se suicidar.
Ele morreu em 1936 ao tentar fugir. E você, o que acha de Alcatraz? Conte nos comentários e aproveite para conferir outros vídeos do nosso canal. Até o próximo vídeo.